Porque só é livre quem tem direito de escolha, filho. Se você não pode dizer não a uma comida, se você não pode dizer não ao sexo, se você não pode dizer não à pornografia, se você não pode dizer não a uma droga, você não é livre. Você não é livre, você é escravo. Se você não pode dizer não a uma briga, se você não pode dizer não ao desrespeito, você é escravo do homem. Você não precisa ser religioso pra ver esse vídeo. Você não precisa acreditar em Deus pra ver esse vídeo. Mas você vai entender que, entendendo isso, sua vida vai ser salva. Independente de você acreditar em Deus ou não. Einstein virou um gênio porque ele sabia fazer essa analogia muito bem, certo? Ele comparava uma coisa, depois ele conseguia multiplicar para o universo maior. Einstein vai dizer que a principal habilidade que o ser humano tem que ter é a imaginação. O inferno é o sofrimento e a angústia de uma vida escrava. Não existe inferno pior que esse. A grande ilusão é acreditar que o diabo tem chifre, que ele é um personagem que quando ele apareceu eu vou lutar contra ele. Um livro muito bom é Mais Esperto que o Diabo. Naquele livro, cara, o autor, que era em 1930, se não me engano, 20 ou 30, ele te mostra uma cura de crise do pânico através de uma simbologia dele estar conversando com o diabo. E lá ele te explica que a grande ilusão é acreditar que o diabo tem chifre e vai aparecer no dia do juízo final pra te levar. O diabo, ele tá dentro da gente. Ele é o medo que faz a gente travar. Eu já falei isso aqui e eu preciso reforçar. O caminho pro inferno, ele é uma rampa descida. Parece o paraíso, filho. Fácil, confortável, rampa de descida, né? Você se abarca ali pra adaptar teu cérebro do vitimismo, da autocomiseração, dos vícios, dos prazeres. Por quê? Porque você não quer encarar. Não é sobre vencer, filho. É sobre encarar. O teu problema com o valentão da escola não é sobre você conseguir botar o valentão no lugar dele. É sobre você encarar ele e aprender a não ter medo. Se você tivesse feito isso na escola, saído na porrada, mesmo que fosse pra apanhar, você hoje não teria vários medos da tua vida. Tua roda da vida teria girado. Mas você criou justificativas que não era o momento, porque eu não sabia brigar, porque eu ia me machucar. Nunca deu ninguém pra encarar um valentão. E aí o medo te travou. E hoje você sente isso com 20, 30 anos. Porque cada vez que a roda da vida não gira, é uma lição não aprendida. É uma fronteira do mapa que não aumenta, certo? Teu mapa, ele nasce pequenininho. E aí ele vai aumentando cada vez que você faz a roda da vida girar. O problema é que quando você se trava no medo, o mapa para de crescer. E aí você começa a criar ilusões com vitimismo, com autocomiseração, com vícios e prazeres, porque você não sabe lidar com a realidade da vida. Uma coisa que cura qualquer vício, cara, né? Tem um estudo dos macacos. O macaco, o gorila, ele é altamente hierarquizado. Aí eles pegaram 30 macacos e disponibilizaram cocaína. O primeiro macaco, o macaco mais forte, eles são altamente hierarquizados, do alfa ao ômega. O primeiro macaco, ele experimentou, não quis. Por quê? Porque a vida dele já entrega satisfações suficientes. Ele tem o melhor território, ele tem boa comida, ele tem as parceiras que ele precisa. O último macaco, que não tem nada, tem só sobra, ele ficou na cocaína. Fizeram um teste com hamster, eu explico isso no curso. Botaram um hamster no tédio e aí ele se viciava. Pegaram o hamster, botaram ele numa comunidade com capacidade de lazer, de coisas pra fazer, atividades e tal, que ele tivesse uma vida satisfatória. Ele não precisava recorrer aos vícios. O vício, filho, é uma fuga, porque você precisa de prazer, todo mundo vive de prazer, e você tá fugindo de encarar a realidade. E o vício é uma fuga. Todo viciado, ele tem medo de encarar a dor da vida. E aí o medo faz ele ficar no vício. Tudo que vem do medo corrompe e destrói. Porque o medo, ele só preserva. E a entropia do tempo, o passar do tempo, consome, né? Se você tem um bem, ele só tende a fragilizar com o tempo. Por mais que você preserve ele ao máximo. E isso é o medo. Você se travar no medo, você tá indo num declínio porque a vida é de consumir. O preço de você seguir o caminho fácil, de você não encarar os teus desafios, são seus problemas mentais, que vão te atormentar quando a conta chegar. Ansiedade, depressão, vícios, problema social, dificuldade de lidar com as pessoas, né? Raiva excessiva, porque, né, o passo seguinte do medo é a dor, que é isso aqui, e depois é a ira. Você fica acumulando dor porque você não encara o medo. Um dia tu estoura, e aí tu começa a ter problemas. Aí é o cara que não sabe lidar com ninguém, vive brigando. É o cara violento com pessoas que não têm culpa. E aí, pô, beleza, Kadar. Tu já me assustou. Tu disse que o medo, o diabo tá dentro de mim.
ele não tem chifre, ele é uma escolha, ele é uma coisa que existe em mim e que por eu não controlar, ele corrompe e destrói minha vida. Como é que eu curo isso? Coragem. Coragem é o caminho de Deus. Por mais que você não acredite em Deus, entenda que é o caminho que vai te trazer as grandes satisfações e liberdade. Porque só é livre quem tem direito de escolha, filho. Se você não pode dizer não a uma comida, se você não pode dizer não ao sexo, se você não pode dizer não à pornografia, se você não pode dizer não a uma droga, você não é livre. Você não é livre, você é escravo. Se você não pode dizer não a uma briga, se você não pode dizer não ao desrespeito, você é escravo do homem. O caminho de Deus é a coragem, mas ela exige disciplina, desafios, caminho de batalhas. O caminho pro céu, filho, é uma escada que parece o inferno, de tanto desafio que tem. É difícil demais. E aí, as pessoas, né, o caminho do inferno é uma rampa. E aí, as pessoas fracas e as pessoas que não querem que você cresça, porque tem dois tipos de pessoas que não quer que você cresça. A fraca, por quê? Ela quer que seja todo mundo igual a ela, porque ela justifica a sua fraqueza. Eu falei isso no vídeo 1. E a outra pessoa que não quer que você cresça é quem tá em cima. Por quê? Não quero perder poder, pô. Eu não quero ninguém aqui pra competir comigo. Eu não sou um cara virtuoso. Eu sou um cara egoísta e individualista. Então eu não quero que você cresça. Esses dois tipos de pessoa vão sempre te jogar pra baixo. Vão sempre justificar que o inferno não é tão ruim. Toda vez que você vê algum famoso falando, o inferno deve ser mais divertido, iludido. Com certeza gasta um dinheiro forte em terapia e problemas psicológicos, cheio de remédio pra controlar o humor, porque não sabe lidar com isso. Porque o caminho, filho, o caminho exige confronto. Se você não tem coragem de encarar desafio, você tá caminhando para uma escravidão. E isso vai te cobrar caro quando bater. Palavra, filho, palavra. Já tô 40 anos nessa vida. Eu tô te falando o que eu sei que acontece. É a vantagem de ter vivido e ter encarado tanta coisa. Então, filho, o caminho pro céu. E qual é a recompensa do caminho pro céu? São 10, que eu tornei metodologia. O primeiro, você é o mais próximo do animal, escravo. Escravo do instinto. O último, tu é mais próximo de Deus. Tá transcendente. Quando você chega na satisfação transcendente, filho, você tem um abastecimento de satisfação porque você é baseado no ser. É algo que não precisa ter resultado. Por isso que ela satisfaz. O cara que tá na satisfação material ainda, ele precisa de estar sempre ganhando títulos, porque é o título que dá satisfação pra ele, não é o processo. O cara que tá na satisfação transcendental, que é o caminho da elevação, é o caminho da coragem, ele já não tem nem mais medo de não ter título. Ele tem medo de não ser ele mesmo. E aí por isso ele tá sempre se encarando, sempre se desafiando. É o ser. Ele tá... Isso aqui, filho, é 1% do mundo. Por que isso é 1% do mundo? Porque, filho, o medo... Tá vendo aqui os 4 sentimentos básicos? O medo é um deles. Coragem é uma escolha. Então, instintivamente, e 95% das nossas decisões são emocionais, o medo vai influenciar todas elas. Coragem é você aprender a abnegar o teu instinto. Por isso que ela é tão nobre. Por isso que de um cara corajoso você pode confiar em lealdade. Porque o cara corajoso, ele tá disposto a abnegar o instinto natural dele, às vezes até de sobrevivência. Pô, quantas vezes eu atravessei no meio do tiro, filho? Porque tinha um amigo meu do outro lado. E não era amigo que criou comigo não, tá? Era um policial que às vezes eu nem conhecia. Eu não tenho ideia, filho, de todo mundo que eu resgatei. Às vezes aparece aqui na página. Pô, Cadar, não sei. Pô, eu tava dando aula esses dias, cara. Eu tava dando aula pra uns policiais. E aí eu falando, aí eu contei um cenário, porque eu só conto história minha se ela tiver alguma lição no final. Aí eu contei um cenário pra dar uma lição. E aí na hora que eu tô falando, ele acertou a data. O policial falou, pô, foi data tal. Falei, pô, foi. Aí ele, pô, chefe, então foi o senhor que me salvou. Porra, eu não sabia, cara. Eu não gravo o nome de ninguém. Eu faço o que eu acho certo. Eu abnego os meus instintos por me esforçar em coragem. Eu não sou um cara corajoso. Todo mundo é medroso, filho. Todo mundo tem medo dentro dele. Todo mundo tem preocupação. Ontem mesmo, eu fui me meter numa reunião. Um cara que pode me ajudar a mudar as coisas que eu tô fazendo. E, pô, cara, antes da reunião tava ali, ó, o estado do corpo. Entregando preocupação, dúvida. Tive que parar. Eu ensino lá no curso como tu mudar o estado emocional, pum, mudei, entrei na sala, Exaon, pum, entrei na sala, pum, negociamos, filho, deu tudo certo. Mas todo mundo é medroso, filho. Coragem é uma escolha, por isso é pra poucos. Coragem é uma escolha, por isso que é pra pouco. Porque o ser humano, normalmente, vai ser emocional. E a emoção vai estar ligada aos 4 sentimentos básicos. Coragem não é sentimento básico, é uma escolha, é racional. É você abnegando um desejo, um impulso pra buscar. Isso é elevação, pô. E isso é o caminho da liberdade, porque tudo lhe pode ser oferecido, mas você escolhe o que você quer. A coragem te permite isso. Por isso que ela é o caminho de Deus.
Ela é o tudo. E aí, ela vai te dar uma satisfação que você não vai sentir necessidade de vícios. Por isso que eu digo, às vezes você melhorar sua vida, filho, cura você de uma porrada de vício. Você vai pro vício como uma fuga, sabe? Você tá procurando Deus por um caminho errado. Só isso. Tudo isso que você faz errado é porque você tá fugindo, você não tá encarando. Você precisa encarar. E aí alguns idiotas, que são os fracos e são os caras que estão em cima, te inventam histórias pra te dar conformismo, que esse é o caminho bom, ser corajoso é coisa de otário. Vai ter uma porrada de idiota que escreve sempre aqui. Já vi uma porrada de valente morto. E medroso também, camarada. Todo mundo vai morrer nessa merda. Tá com medo de quê? Vai morrer. Não tem o que fazer, cara. Vai morrer. O medroso todo dia, filho, sabe? Ele vive um inferno na vida dele. Às vezes a morte é até uma satisfação pra esse cara. Corajoso, filho, só morre uma vez. O resto da vida inteira ele viveu. O medroso não vive. O cara não entende isso e aí ele começa com um papo de medroso se justificar aqui embaixo. Por quê? Porque todo fraco e todo cara que tá em cima não quer que você suba. Por quê? O fraco não quer que seja jogado na cara dele que ele podia ter conseguido também. E o cara que tá em cima não quer dividir poder. Então a subida da pirâmide, ela é difícil, estreita e apertada. Por quê? Quem tiver no teu nível, que não quer mais se desafiar, vai botar pilha contra. E quem tá acima e não é virtuoso, vai botar pilha contra. Só quem tá no 1%, filho, vai falar, esse é o caminho, camarada, encara.